RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Tá com crédito para facilitar seus planos, pessoais ou do negócio. Boa noite. Fim da biometria exige atenção redobrada de aposentados. Bombeiro é condenado por importunação sexual em ônibus. Crédito facilita a compra de veículos para entregadores. A minha é do ano 2013, então ela já tem um certo tempo de vida útil e já usei ela bastante nas entregas, né? Acho que já está na hora dela se aposentar. Comércio celebra a volta do movimento na Serra das Antas. Gente de tudo que lugar, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, já estão vindo para desse lado. O caminho dos animais até as pistas e premiações da Expo Inter. Estar lá é tu mostrar o teu trabalho. Cinema para todos. Festival acessível desembarca na fronteira sul do estado. Fique com a gente. O RBS Notícias está começando. Os deputados gaúchos derrubaram hoje o veto do governador Eduardo Leite e acabaram com a taxa de licenciamento de veículos no estado. Vamos entender os efeitos desta medida com a Maria Eduarda Eli. Boa noite, Maria Eduarda. Oi, Eloy, boa noite para você, a todos que nos acompanham. Por unanimidade, os deputados estaduais, então, derrubaram o veto do governador Eduardo Leite e aprovaram a extinção da taxa. As discussões começaram ainda no início da tarde e, ao todo, foram 38 votos contra o veto e nenhum a favor. 17 deputados não compareceram e não participaram aqui da sessão. Hoje, a taxa é de R$ 114,09 e cobrada junto ao licenciamento. Esse projeto já tinha sido votado e aprovado ainda em junho, aqui na Assembleia, também por unanimidade, com 47 votos. Eles explicam que desde 2019, esse documento do veículo ele é emitido de forma totalmente digital e deixou de ser impresso. O governo, porém, defendia a manutenção da taxa. Segundo o executivo, a arrecadação é de cerca de 750 milhões de reais por ano e ajuda a financiar a segurança pública, além de custear sistemas do Detran. Agora, o projeto volta para o governador. Se ele não promulgar a lei em até 48 horas, a própria Assembleia pode fazer isso. Em nota, o governo gaúcho disse que vai respeitar essa decisão da Assembleia e que não deve entrar com recurso. Eloy, volto com você. Muito obrigado, Maria Eduarda. Entregadores de aplicativos contam com uma linha de crédito para a compra de motos e bicicletas. Um pedido antigo da categoria que ainda traz um diferencial importante: taxas de juros mais baixas para as mulheres. No grupo da Tiene, o assunto domina as conversas. Entre uma entrega e outra, elas comemoraram a oportunidade. Isso ainda acaba incentivando mais colegas a virem para as entregas e, consequentemente, também facilitando a nossa vida, né? Já que a gente tem uma jornada, na maioria das vezes, dupla, né? Sendo mãe, sendo dona de casa e trabalhando também. A linha de crédito terá taxa de juros de 11,5% ao ano para as mulheres e 12,5% ao ano para homens. O prazo de financiamento é de 48 meses. Estou esperançosa que eu seja aprovada lá, né, para o financiamento, para consequentemente trocar de moto, até porque a minha é do ano 2013, então ela já tem um certo tempo de vida útil e já usei ela bastante nas entregas, né? Acho que já está na hora dela se aposentar. A criação da linha de crédito era negociada há 3 anos pelo sindicato da categoria. Nós precisamos muito desses veículos, é a nossa ferramenta, né, que busca o nosso sustento, e o custo é muito alto de manutenção das motos já um pouco antigas, inclusive com relação a poluentes. As motos novas elas são muito melhores e o custo é muito mais barato para podermos desempenhar a nossa função. Segundo o governo, poderão ser financiados bicicletas elétricas, motos elétricas, motonetas, ciclomotores e motos a combustão ou flex, de até 160 cilindradas. Cada motorista vai poder comprar apenas um veículo através da nova linha de financiamento. Antes, precisa comprovar que está há 6 meses na atividade e que tem um histórico de pelo menos 100 corridas realizadas. O processo é totalmente digital. Pelo portal gov.br, o trabalhador autoriza o compartilhamento de dados para análise da Caixa ou do Banco do Brasil. A expectativa do setor automotivo é de aquecimento nas vendas.
Ainda mais agora numa situação que o Brasil cada vez mais precisa das teleentregas, os mototáxis também, né? Nós temos e-commerce muito forte e cada vez mais a gente precisa de motociclistas para realizar as entregas do trabalho, né? Motociclistas que prestam serviços de transporte urbano individual de passageiros ou de carga também vão poder aderir ao financiamento. A linha estará disponível ainda para motoristas com carteira assinada. E para acompanhar o crescimento dos veículos elétricos, o governo vai oferecer crédito para empresas investirem em pontos de recarga e troca de baterias. Ficar 3 horas para fazer a recarga é um tempo que ele está perdendo ali de estar faturando, né, e fazendo mais entregas. Então, com esse ponto de recarga, isso é uma coisa que se troca a bateria ali em questão de minutos. E aí, assim, isso melhora a situação do motorista, né? Motoristas que trafegam pela BR-386 devem ficar atentos às mudanças no trânsito nesta semana. A ViaSul realiza obras de recuperação do pavimento entre Pouso Novo e Fontoura Xavier, do quilômetro 293 ao 310. Os trabalhos ocorrem até sábado, sempre das 9 da noite às 6 da manhã, com bloqueios alternados de faixas nos 2 sentidos. A concessionária informa que não haverá interrupção total da rodovia e orienta os condutores a respeitarem a sinalização no trecho. Depois de 2 anos de obras, a Serra das Antas começa a voltar à rotina. O trânsito foi liberado durante todo o dia, o movimento aumentou e os comerciantes às margens da rodovia já sentem a retomada. A previsão é que as obras que incluem a recuperação de 2 viadutos terminem até o fim do ano. As contenções nas grandes encostas que contornam a rodovia dão a dimensão da operação que foi realizada ao longo de 2 anos. A obra chegou a ter 35 frentes ativas e quase 700 trabalhadores em campo. Um importante trecho de ligação entre regiões do estado que volta a ganhar fôlego. O movimento na Serra das Antas tem sido intenso, já que as rotas alternativas à rodovia estão fechadas. De acordo com o DENIT, mesmo com as chuvas das últimas semanas, o trecho se manteve resiliente. Um indicativo de que as intervenções para contenção e proteção da rodovia realizadas nos últimos 2 anos têm se mostrado eficazes. Há uma melhora significativa, muito bom, mais segurança, nem comparar com o que era antes. Desde julho, o trânsito no trecho está liberado para passagem durante todo o dia, com alguns pontos de pare e siga, conforme a necessidade das equipes que ainda trabalham na obra. Para os motoristas, tem funcionado bem. Viemos de Vila Flores, sentido a Bento, e foi bem tranquilo. A estrada está boa, não está tendo muito tempo de parada, né? Então, assim, tem alguns lugares que o tráfego é uma via só, então dá uma paradinha, né? Mas está bem tranquilo, está bem bom. Para os comerciantes que ficam às margens da rodovia, um alívio. Na maior parte do período de obras, a passagem de veículos funcionou no sistema de comboio. Os motoristas precisavam atravessar o trecho em um pequeno intervalo de tempo e acabavam não conseguindo parar. Foi muito sofrido. Bom, tu vê que muitas fecharam e nós conseguimos, devagarinho, resistindo, nós conseguimos dar a volta. Com o fim do comboio, o movimento foi retomado. Antes se tinha 10%, agora está com 70%. Falta ainda um pouco, mas está bem melhor. Mudou já, mais movimento, o pessoal para mais, mas melhorou bastante. Mais um pouquinho, acho que vai voltar ao 100%, né? De repente, até o fim do ano está tudo tranquilo. Com o avanço das obras e a diminuição dos transtornos, quem não passava pelo trecho há algum tempo, voltou a passar. A gente atendeu bastante gente que era de fora, que há 2 anos não cruzava mais aí, agora começaram a cruzar. Gente de tudo que lugar, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, já estão vindo para desse lado. Já fazia algum tempo que a gente não vinha, depois das enchentes, né? Como estava difícil o trânsito, aí a gente acabou diminuindo a vinda. É a primeira vez que a gente volta, depois das enchentes. A previsão é que a obra na Serra das Antas fique pronta até o final do ano. Entre as principais intervenções na rodovia, um dos 2 viadutos projetados já está liberado para a passagem de veículos. O segundo, que teve parte da estrutura colapsada em março, também deve ficar pronto até o final do ano. No próximo bloco, fim da biometria exige atenção redobrada de aposentados. Festival Acessível desembarca na fronteira sul do estado.
Há poucos dias do início da 49ª Expo Inter de Esteio, centenas de quilômetros de estrada ainda separam muitas fazendas da grande feira agropecuária da América Latina. É o momento da pecuária gaúcha mostrar sua força em raça e genética. Mas para chegar na Expo Inter, o caminho da premiação começa muito antes. Antes de desfilar numa das principais feiras agropecuárias da América Latina, os animais passam por uma preparação que leva meses. Em alguns casos, começa antes mesmo do nascimento. A gente começa a preparar desde o momento que a gente pensa no acasalamento para nascer aquele produto, para que a gente possa escolher, mandar para o centro, fazer o treinamento dos animais até chegar na Expo Inter. O Gabriel participa da feira pela 5ª vez. Antes de chegar em Esteio, os animais das cabanhas dele viajaram de Cacequi e Santana do Livramento até Caçapava do Sul. É lá que funciona um centro especializado na preparação de exemplares de elite. É tratar do pelo, tratar da postura desse animal, do preparo físico dele também. Então a gente entra com uma dieta especial para ele ganhar peso, mas também não ser obeso. O pasto, servido 3 vezes ao dia, é personalizado e cuidadosamente transportado. Um produto bem embalado, bem protegido, uma ração peletizada sem fragmentação de pellet. Em azul é a quantidade de ração que eles comem por cada trato e em verde é a quantidade de feno. A importância de anotar é para ter o controle de que esses animais eles vão comer de fato a quantidade que eles precisam. Além da nutrição, a rotina inclui banho, tosa, escovação e caminhadas. Um verdadeiro preparo de atleta. Ou, para quem olha de fora, um salão de beleza a céu aberto. Os animais precisam de carinho, precisam ser bem tratados. Aí eles vão perdendo o medo, e aí vem a doma, e é isso aí, é simples. Tem que ensinar eles a caminhar também na hora, né? Durante uma apresentação, é isso? Sim, o Matheus aqui, o centro tem pessoas disponíveis para caminhar com os animais, para eles aprender a caminhar. A Expo Inter é o momento em que todo o trabalho ganha visibilidade. O produtor compara o resultado de meses de dedicação com os de outros criadores de diferentes regiões. É aí que se pode mostrar a qualidade que cada cabanha tem. A primeira vez deles na pista de uma grande exposição ocorre com cerca de 1 ano de idade. E boa parte desse tempo foi dedicada à preparação. Para que esse animal chegue lá e transmita o que o produtor produz na sua propriedade e ele consiga mostrar assim, com excelência o que ele realmente quer. Então serve como uma propaganda para a propriedade. Porque na Expo Inter, cada faixa, roseta e troféu carregam muito mais do que um resultado. Contam a história de 1 ano inteiro de dedicação à pecuária gaúcha. Estar lá é tu mostrar o teu trabalho. Isso é muito gratificante. É claro que se a gente ganhar e trazer para casa um troféu, é realmente a melhor parte. O preço pago pelo litro de leite volta a dar fôlego ao produtor rural. Depois da queda registrada no fim de 2025, a expectativa do setor é de estabilidade. O Eliezer tem cerca de 135 vacas em ordenha em Erechim. A produção mensal é de 180 mil litros. Nos últimos 3 meses, o produtor recebeu pelo litro de leite entre R$ 2,70 e R$ 2,90, 14 centavos a mais que no mesmo período do ano passado. Hoje a gente já está tendo uma margem dos seus 30%, eu acho, né? E aproveitando, fazer uma gordurinha nessa margem que está sobrando hoje, porque o produtor de leite já está acostumado com as oscilações, né? Entre junho e julho, conforme o valor de referência divulgado pelo Conceleite, houve um acréscimo de quase 3% no preço, o que significa 7 centavos a mais, passando de R$ 2,43 para R$ 2,50. A gente teve, do começo do ano para cá, uma recuperação de preços, né, Emerson? Que traz para o produtor um alento, porque ele teve um segundo semestre de 2025 de muita dificuldade. A gente iniciou o ano com preços num patamar mais elevado, a gente teve uma queda aí de aproximadamente 35% a 40%. Segundo a Farsul, a baixa no setor enfrentada no fim do ano passado foi motivada principalmente pelo aumento da produção brasileira e importação de leite vindo de países do Mercosul. Agora, a menor variação entre oferta e demanda do produto no mercado resultou na estabilidade dos preços, que passaram a levar mais lucro ao produtor.
Mas essas oscilações do mercado seguem impactando diretamente a planilha de orçamento das propriedades. O maior desafio com essas oscilações é a gente se programar com o custo, né? Tanto com o custo fixo nosso, de comida, de ração, como com os investimentos, né? Hoje essa conta para a maioria dos produtores ela é positiva, né? O produtor consegue comprar mais do que 1 quilo de ração com litro de leite. A esperança é que os preços permaneçam estáveis durante os próximos meses. Se nós formos fazer uma análise a curto prazo, podemos dizer que a sustentação dos preços ainda ocorre nesse momento. É necessário gestão agora do produtor, observar principalmente as questões de clima para acompanhar o mercado e também não ser impactado por todas essas questões dentro da sua propriedade. Claro que a gente não espera também muita alta e nem queremos isso, porque sabe que o mercado consumidor não consegue absorver. Se a alta for muito grande, daqui a pouco ali na frente o tombo será maior. Em Santana do Livramento, uma operação da Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva em uma investigação sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, o grupo seria responsável pela distribuição de entorpecentes e pela movimentação de recursos com ocultação de patrimônio, inclusive por meio de contas de familiares e terceiros. A Justiça determinou o bloqueio de contas de 9 pessoas físicas e 2 empresas, além da apreensão de veículos e da indisponibilidade de imóveis ligados à investigação. A polícia tenta identificar de onde partiu o disparo que atingiu uma menina de 10 anos em Sapiranga. A menina de 10 anos brincava em um pula-pula quando foi atingida por uma bala perdida no bairro 7 de Setembro, em Sapiranga. O caso foi no sábado à tarde e agora a polícia investiga de onde veio o disparo que atingiu o braço dessa criança. Segundo a polícia, a menina teria sentido uma ardência no braço e foi levada para o hospital. Já no local, ela foi submetida a um raio-x que mostrou o projétil alojado no antebraço direito. Ela passou por cirurgia e a bala foi retirada. Conforme a polícia, as testemunhas que estavam no local relataram que não ouviram barulho de tiros. Um bombeiro militar foi condenado por importunação sexual contra uma passageira em uma viagem de ônibus em 2021. Em abril deste ano, ele foi preso por um caso semelhante. Nas 2 vezes, o homem estava foragido. O caso aconteceu durante uma viagem de ônibus entre a região da Campanha e Porto Alegre. A vítima relatou que teve o corpo tocado, sem consentimento, pelo bombeiro militar em 2 ocasiões ao longo do trajeto. Por conta disso, Anderson Ferreira Bandeira, de 41 anos, foi condenado a 2 anos de reclusão pelo crime de importunação sexual. Quando foi em torno de umas 5 da manhã, talvez um pouquinho antes, eu acordei sentindo que alguém estava tocando no meio das minhas pernas. Eu tinha um travesseiro no colo, a minha bolsa, mais algumas coisas, e ainda assim ele estava tocando em mim. Na decisão, a juíza da 2ª Vara Criminal de Bagé declarou que o réu agiu de forma premeditada e progressiva, simulando estar dormindo para ocultar sua conduta, valendo-se da confiança que o uniforme de bombeiro inspirava, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima adormecida em local de transporte público, com limitadas possibilidades de socorro. Anderson está preso preventivamente desde abril deste ano por um crime muito parecido em que ele foi denunciado, também em um ônibus e também fardado. Por este segundo crime, ele responde por estupro de vulnerável. A Corregedoria do Corpo de Bombeiros disse que ele pode ser excluído da corporação. 5 anos depois do crime, a vítima recebeu com alívio a condenação do acusado. Eu me sinto aliviada por mim, mas principalmente porque durante todo esse tempo que o processo estava na justiça, eu não conseguia parar de pensar que ele, estando solto, podia fazer isso com outras mulheres, com outras meninas, com outras senhoras que talvez não tenham a coragem de denunciar ele como eu denunciei. A defesa do bombeiro disse que vai recorrer. A cidade de Pelotas passa a contar com um reforço no atendimento a mulheres vítimas de violência.
A Rede Lilás é uma proposta da Universidade Católica de Pelotas que integra ações e serviços gratuitos já oferecidos pela universidade, mas agora voltados a ajudar mulheres em situação de violência. Uma dessas ações é a Sala Lilás. O espaço foi criado para ser um local seguro de acolhimento e orientação a mulheres em situação de violência. O atendimento é multidisciplinar nas áreas de saúde, direito, assistência social e psicologia, e também encaminhamento para serviços necessários. Mas ainda temos a caixa Lilás, tem a caixa física e a caixa online, onde a mulher pode não necessariamente verbalmente trazer a sua experiência, mas relatar e a gente vai fazer contato de busca ativa. Tem a roda de conversa que vai acontecer de forma quinzenal aqui no campus, no ambulatório, com uma equipe também multiprofissional, na ideia de promover a autonomia e a força da mulher. A ideia de oficina de geração de renda, porque a gente precisa entender que essa mulher está num círculo de violência, não é à toa, existem várias questões envolvidas, dentre elas a questão de renda. A nova estrutura passa a ampliar os serviços já disponíveis pelo município. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 horas da noite, com o objetivo de dar apoio a mulheres que buscam ajuda. O INSS derrubou a exigência da biometria facial para empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. A retirada da obrigatoriedade é vista por especialistas como um risco. Eles apontam que o reconhecimento facial funciona como uma camada essencial de proteção. Ainda mais que nos últimos anos, muitos idosos caíram em fraudes de golpes. A Maria Luísa levou um susto ao conferir a conta bancária e descobrir um empréstimo consignado que nunca tinha pedido. Aí eu liguei para o banco para saber o que estava acontecendo, daí o meu gerente de conta me informou que era um consignado. Mas eu disse, mas eu não pedi nenhum consignado. Aí ele me deu um número para mim ligar, né, para esse banco, só que eu liguei. A pessoa não me esclareceu nada, me deixou mais perdida, ainda mais assustada. Na hora te dá um choque, tu não sabe nem o que tu vai fazer. É uma sensação de impotência mesmo, né? Os consignados são o principal motivo do superendividamento de 3 em cada 10 pessoas que buscam ajuda no Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O serviço faz audiências para mediar acordos com parcelas que caibam no orçamento das pessoas. E tem atendimento especial para os idosos. Às vezes nem é a própria pessoa que faz, às vezes é um familiar, ou como é pelo celular, muitas vezes empresta o celular para alguém. É bastante comum se ver uma pessoa endividada por conta de emprestar o seu nome para outra pessoa. Né? Emprestou para um filho, para um neto, para um amigo e no fim a pessoa não pagou de volta, né? Ou mesmo os golpes, né? As empresas que se valem dessa facilidade que é fazer um empréstimo pelo celular, sem maiores verificações. O Sejusc acredita que o movimento vai aumentar com o fim da exigência da biometria facial para esses empréstimos consignados do INSS. O professor Jair Ferraz, especialista em tecnologia da informação, concorda. A biometria facial também é mais uma camada de segurança. Então, quando eu tiro essa camada, e essa é uma camada importante, eu acabo deixando esse idoso, vamos dizer assim, mais vulnerável. Não necessariamente um golpe, mas ele pode acabar fazendo um empréstimo porque apareceu uma oferta e ele nem tinha talvez a intenção, mas tá lá, clicou. E aí veio as ofertas, né? O telefone celular é um caminho fácil para o envio de links falsos, mensagens de supostos bancos, ofertas financeiras que parecem tentadoras. E é aí que a chance de cair em um golpe aumenta. O desafio é saber usar essa tecnologia com segurança, sem abrir mão da praticidade que ela oferece. Por isso, a Maria Luísa decidiu que era hora de procurar orientação profissional. Se matriculou em um curso que ensina pessoas com mais de 60 anos a navegar pelas possibilidades que um smartphone oferece. Foi o jeito de se proteger. Privacidade, né? Colocar privacidade nas redes, no celular. Então, foi coisas muito boas. E agora eu terminei esse, eu vou voltar a fazer um outro daí com informática e smartphone, né, para interação. Para aprender mais Para aprender mais um pouco, né, para a gente se proteger.
Nas aulas, ela está aprendendo a dominar a tecnologia. Mas o professor Jair não abre mão de algumas dicas que continuam fora do mundo digital. Hoje, se ele tem uma dificuldade para acessar uma dessas plataformas, seja o aplicativo do banco dele ou a plataforma do governo, o ideal é que ele procure o banco dele. Então, eu acho que uma pessoa de confiança, somado à visita ao banco dele, é a melhor soma. Um dos momentos mais difíceis na vida de uma família é enfrentar um problema de saúde. E quando o tratamento é longe de casa, a rotina ganha ainda mais desafios. Em Ijuí, um projeto pretende mudar essa realidade. O Davi tem apenas 3 anos, mas a rotina da família já é marcada por longas viagens em busca de tratamento. Com diagnóstico de paralisia cerebral e distrofia muscular de Duchenne, o menino precisa de acompanhamento constante em centros especializados. Os médicos nos orientaram sempre a ir atrás e conseguir atendimento para ele em Porto Alegre, porque aqui em Juí não tinha UTI, né? São deslocamentos frequentes para Porto Alegre e também para o Paraná. Além das consultas e exames, a família precisa arcar com hospedagem e outras despesas que se acumulam ao longo do tratamento. Normalmente a gente fica em hotel, né, perto do hospital e coisa, né, para a gente poder fazer as consultas, né, exames, tem também, é tudo lá, né, então é tudo gastos que a gente tem, né. A realidade da família de Davi é parecida com a de centenas de outras. E é justamente para reduzir a distância entre as crianças e o atendimento especializado que está sendo construído em Ijuí o Hospital da Criança Maurício de Souza. Hoje, o que existe aqui é um canteiro de obras, mas no futuro pode representar algo muito maior. A possibilidade de que milhares de crianças do interior do estado recebam atendimento especializado, sem precisar percorrer centenas de quilômetros em busca de tratamento. A obra está na fase de sondagem do solo e já conta com a autorização da Secretaria Estadual da Saúde. O projeto também foi escolhido pelo Ministério da Saúde como piloto do SUS no Brasil. O hospital terá 3 pavimentos, com 25 leitos de internação e 10 leitos de UTI pediátrica. Para se ter uma ideia, na área de oncologia são cerca de 103 crianças que estão em tratamento ou Passo Fundo, ou Santa Maria, ou Porto Alegre. E esses tratamentos, em muitos casos, duram 6 meses ou 1 ano. A criança tem que se mudar junto com a família para essas capitais ou para esses grandes centros. E o nosso objetivo é que não aconteça mais isso. Mas para que o projeto se torne realidade por completo, a participação da comunidade é fundamental. O Hospital de Clínicas de Ijuí mantém uma campanha permanente de arrecadação. As doações podem ser feitas diretamente para a instituição. Uma sessão gratuita de cinema com recursos de acessibilidade reuniu crianças em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. O projeto, apoiado pelo Criança Esperança, percorre municípios de fronteira com sessões adaptadas para diferentes necessidades. Plateia lotada e olhos fixos na tela. Em uma cidade sem cinema, o palco do Teatro Esperança foi transformado em sala de exibição para receber uma experiência diferente. Legendas, audiodescrição e tradução em libras, para que a experiência fosse compartilhada por todos. Além do filme ser acessível, o ambiente também é pensado para não só incluir, mas também acolher. Por isso, nessa sessão, quando o filme começa, as luzes não se apagam. Tem crianças com características, com deficiência intelectual ou cognitiva, que o breu total incomoda. Então o som ele é um pouco mais baixo, é o que a gente chama de quarta tecnologia, é o acolhimento, a ambientação e acolhimento. Um formato diferente que conquistou a garotada. É muito, muito bom. E assim, eu me senti, sei lá, eu gostei muito dos filmes e vontade de olhar tudo de novo. Muito legal! Foi legal ver com todo mundo? Sim! O projeto existe há 11 anos e nos últimos 5 passou a contar com o apoio do Criança Esperança. A ideia de trazer um festival acessível para crianças veio do filho do Cid, quando ele tinha 8 anos. Eu fico muito emocionado com toda essa criançada aqui, aproveitando muito no cinema. Crianças que talvez nunca teriam a oportunidade de ir no cinema. Além de alunos da PAI e da Educação Especial, a sessão reuniu estudantes de escolas públicas de Jaguarão. Um encontro marcado pela convivência, pelo respeito às diferenças e pela troca de experiências.
É super importante, né? Eu acho que para eles terem contato com a diversidade e também ter essa oportunidade de ter um cinema inclusivo na nossa cidade aqui, né? E é o que a gente chama de inclusão ao contrário. A gente inclui as pessoas sem deficiência, principalmente crianças e jovens, na edição Kids, a um universo único, onde tem pessoas com características diferentes. O circuito segue percorrendo cidades da fronteira. Depois de passar por Santana do Livramento e Jaguarão, a próxima parada será em Santa Vitória do Palmar. Porto Alegre já tem data para reencontrar um dos principais símbolos da cultura gaúcha. Foi anunciado hoje que o Teatro São Pedro será reaberto no dia 26 de novembro, após passar por uma ampla obra de restauração. Fechado desde março do ano passado, o prédio recebe melhorias em acessibilidade, além da implantação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio. Na reabertura, a cantora Anadi e a Orquestra Jovem Teatro São Pedro vão se apresentar ao público. A RBS TV começa hoje a cobertura diária das agendas de campanha dos candidatos ao governo do estado. A ordem de exibição foi acordada junto aos partidos e estabelecida a partir de critérios com base na mais recente pesquisa Quest, contratada pelo grupo RBS. Nesta semana, os candidatos respondem perguntas sobre segurança pública. As questões foram colhidas pela reportagem da RBS TV junto a eleitores de todo o estado. Zuco do PL cumpriu a agenda nesta terça-feira em Passo Fundo, na região norte do estado. O candidato participou de um almoço no CTG Lalau Miranda e falou para apoiadores e empresários da cidade. Disse que, se eleito, pretende recuperar a malha ferroviária e ampliar o uso das hidrovias gaúchas para o escoamento da produção. Sobre segurança pública, o candidato escolheu a pergunta de número 2, que vem da região metropolitana de Porto Alegre. Meu nome é João Carlos Ritter, eu sou de Porto Alegre e eu gostaria de saber aos candidatos o que eles vão fazer para a segurança pública, o medo que a gente tem, constante assalto e coisas nos bairros, e seria mais ou menos por aí, né? Eu vou levar a minha experiência de operações reais em relação à segurança pública. Vamos fortalecer a nossa Brigada Militar, nossa Polícia Civil, nosso IGP, nossa Polícia Penal e também em parceria com os prefeitos, vamos fortalecer as guardas municipais, combatendo de verdade as facções que não estão mais só na Grande Porto Alegre e infelizmente estão também no interior do Rio Grande. Nós vamos para cima da criminalidade. Juliana Brizola, do PDT, foi ao estúdio onde grava materiais de campanha no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ali participou de reuniões e criou novos conteúdos, além de ter concedido entrevistas para a imprensa. Falou que vai priorizar a proteção de crianças e adolescentes e destacou a necessidade de obras para prevenir cheias. Sobre segurança pública, a candidata escolheu a pergunta de número 6, que vem da região norte do estado. Eu sou Alexandre Pessoa, sou aqui de Itapejara. Eu gostaria de saber dos candidatos qual exatamente é o plano de segurança pública. A gente vê que a maioria dos municípios enfrentam problemas em questão de quantidade de policiais. Itapejara não é diferente e eu queria saber exatamente qual é o plano para isso mudar. Segurança pública para mim é prioridade. E eu estudei, né? Eu tenho um mestrado em ciências criminais e também uma especialização em segurança pública. Eu vou chamar para dentro do gabinete da governadora a responsabilidade de acabar com a violência contra as nossas mulheres e contra também as nossas crianças. O Rio Grande do Sul melhorou em muitos índices, mas esqueceu a proteção das nossas mulheres. E isso para mim vai ser tratado como prioridade junto às forças de segurança, assistência social e saúde. Priscila Voit, do Unidade Popular, realizou atividade de campanha em Porto Alegre, em frente ao novo espaço da Casa de Referência Mulheres Mirabal, no bairro Cavalhada. O local acolhe mulheres vítimas de violência. A candidata afirma que é um compromisso de governo aumentar os investimentos públicos no combate a crimes de gênero e ao feminicídio. Sobre segurança pública, a candidata escolheu a pergunta de número 8, que vem da região noroeste do estado. Adão Van Grossi de Oliveira, aqui de Santa Rosa. Gostaria de fazer uma pergunta sobre segurança pública. O que agora que vamos ter as eleições, o que o candidato pretende fazer sobre segurança pública no nosso estado
e também da nossa região de Santa Rosa. O programa da Unidade Popular para o governo do Rio Grande do Sul, para a segurança pública, envolve a destinação de imóveis abandonados para cumprir em função social, como é o caso desse imóvel na Cavalhada, que vai ser destinado para a Casa de Referência Mulheres Mirabal, para acolher e abrigar mulheres vítimas de violência. Hoje, no nosso estado, já foram 52 mulheres assassinadas. Nós defendemos mais delegacias 24 horas e mais casas de referência para as mulheres, inclusive em Santa Rosa. Em uma fase do Brasileirão, Grêmio e Internacional se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil. E o duelo pode ser decisivo para Luiz Castro e Paulo Pezzolano, que chegam pressionados no clássico. Num clássico Grenal, a temperatura sobe naturalmente. A rivalidade potencializa tudo. Inclusive o mau momento vivido pelas equipes, que brigam contra o rebaixamento no Brasileirão e precisam reagir logo num clássico. É o Grenal, estamos em casa, isso tem que estar automático, sim? Eu confio na equipa para o Grenal. Inter e Grêmio chegam para os Grenais da Copa do Brasil pressionados e o resultado desses encontros pode acabar interferindo no restante da temporada das equipes. Isso porque a pressão sobre os dois técnicos aumentou. O líder máximo da equipa, quando ele entra em campo, quando ele entra a treinar, sou eu. Portanto, sou eu o responsável. E a responsabilidade é minha. Pronto. Eu necessito tirar coisa melhor deles e nada. E vou tentar fazê-lo já no Grenal. Tá? Assumir minha responsabilidade. Os jogadores estão dando todo, 100%. Estão dando todo o que podem. E para virar essa chave, a única maneira é ver o trabalho virar resultado. Muitas vezes em que de repente as equipas ganham confiança, ganham estabilidade e a mesma equipa começa a produzir de forma diferente com essa confiança e com essa estabilidade. Eu quero jogadores tranquilos, temos Grenal por frente e eu vou carregar isto na costa e vou arrumar isso. E os jogadores vão fazer melhor. Trabalho, humildade e ganhar. O relógio corre contra Pezzolano e Castro e o Grenal pode ser uma boa hora para reagir. Tem que reagir. E agora está na hora da gente receber a apresentadora do Tempo, Thalita Rosa. Boa noite. Essa temperatura, esse frio, continua por muito tempo ou não? Não, vai dar uma amenizada. Eloy, boa noite para ti. Boa noite também para você. É que essa massa de ar frio e seco está deixando o estado, abrindo espaço para uma massa de ar quente trazida pela circulação atmosférica. Amanhã, na região mais ao norte, pode ter pancadas de chuva, de fraca a moderada. Agora, olha as temperaturas, as máximas nas cidades da fronteira tem muito calor. 28 graus em São Borja, 27 em Santa Rosa. Mas Santa Rosa, anteontem, estava com 4 graus ao amanhecer. Olha como esses termômetros estão mudando de ontem até amanhã. Em Passo Fundo, as temperaturas foram as máximas 19 para 25. Em Santa Rosa, as máximas de 22 para 27, Uruguaiana de 18 para 26 graus. Olhando para as mínimas, essa amplitude térmica realmente bagunça a nossa saúde. Em Jaguarão, no sul do estado, o tempo firme está ajudando muito no trabalho de recuperação. O município foi muito atingido pelas cheias da semana passada. O rio voltou ao normal, hoje está quase 1 metro abaixo da cota de inundação, as famílias estão voltando para casa. Na área rural ainda tem muito estrago para consertar, a prefeitura está chamando mais máquinas. E isso vai poder continuar amanhã, porque em Jaguarão, Rio Grande, Cachoeira do Sul e Porto Alegre não chove, tem muita nuvem, céu nublado durante o dia, mas essa situação vai mudar na quinta-feira, Eloy, eu venho contar. Muito obrigado, Thalita, até amanhã. Obrigada. No Bom Dia Rio Grande desta quarta-feira, o assunto é o transporte escolar. Quem pode operar e como verificar veículos autorizados? O programa começa às 6 da manhã. Lembramos que as nossas reportagens estão no Globoplay e de graça. Nos vemos amanhã. Obrigado pela audiência. Uma boa noite. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul.
está com crédito para facilitar seus planos, pessoais ou do negócio.